A gente está falando de saúde, nós estamos no mês muito importante, o Julho Verde. E a campanha traz o seguinte tema que eu achei sensacional: da boca aos pulmões. Inspire prevenção e expire saúde é o tema da campanha Julho Verde para evitar tumores na região da cabeça e pescoço. Hoje a gente vai explorar esse tema, como os fatores de risco, sintomas e alertar para o diagnóstico o quanto antes, porque isso pode aumentar a chance de cura em até 80%. Eu estou aqui com o cirurgião, o médico cirurgião, Dr. Leonardo Aidar, que vai contar para a gente mais sobre esse tipo de tumor, e fique à vontade para participar pelo 99897.000. Leonardo, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, viu? Porque é importantíssimo. Muito obrigado pelo convite, Mônica. E muito importante o mês, né? Não é? Então é um mês que cada vez mais tem ganhado importância a campanha, porque é uma doença que tem que ser combatida, né? E o diagnóstico é feito de forma tardia, na maioria das vezes, o que dificulta, né? Então, Leonardo, como eu falo para os alunos, né? O problema dos cânceres de cabeça e pescoço que eles acometem é o cartão de visita da gente, né? Que é a face, a face, né? Então, infelizmente, a gente acaba tratando muitos doentes, né, em fases bem avançadas de doença, né? E vamos explicar para o pessoal que está acompanhando esse tipo de câncer aqui, cabeça e pescoço. Aí que áreas que envolvem? Então, apesar das pessoas falarem que nunca ouviram falar da cirurgia de cabeça e pescoço, ela é uma especialidade relativamente antiga, né? Ela foi fundada em 1957 com o propósito de tratar as doenças malignas da região da cabeça e do pescoço. Então, a gente trata as doenças a partir da borda superior das clavículas até a base do crânio, né? Que seria onde repousa o conteúdo do crânio, né? Que seria essa parte aqui. E quando a gente fala, né, das principais doenças, né, que você vê que acometem as pessoas na região da cabeça e pescoço, a gente tem disparadas doenças de pele, porque o cirurgião de cabeça e pescoço trata as malignidades de pele. De pele, então. Isso. Depois a gente tem os cânceres de tireoide, os cânceres de cavidade oral, orofaringe e laringe. Quando fala cavidade oral, a gente está falando da boca. Isso. Né? A cavidade oral, as pessoas acham que a cavidade oral engloba, por exemplo, as amígdalas, né? Isso. E toda a língua. E não é verdade. Não a cavidade oral, ela termina onde termina o palato duro, o palato mole, e a língua, parte dela faz parte da orofaringe e parte faz parte da cavidade oral. Para as pessoas entenderem, lá no fundo do último molar, do dente ciso, é onde seria o final, né, da cavidade oral. Então ali termina a cavidade oral, a partir dali a gente tem a orofaringe. E é um tipo de câncer que acomete mulheres ou homens, ou isso está equilibrado? Depende. Depende? Se a gente fala de câncer de tireoide, ele, no caso da cabeça e pescoço, é o câncer mais comum das mulheres. Mas quando a gente fala de população do sexo masculino, os homens, aí os cânceres mais comuns são os cânceres de cavidade oral e os cânceres de laringe. E aí a gente está falando o seguinte, por exemplo, que os homens eles estão tomando consciência de que precisam cuidar da saúde, mas aí chega em estágio avançado a doença. É porque menosprezaram muito os sintomas? Eu acho que quando a gente fala de doença, a gente fala de várias causas, né? Várias causas que juntas acabam tendo um desfecho ou positivo ou negativo, né? Então, muito pode ser o paciente que ignora o que está acontecendo com o corpo. Muitas vezes é o profissional de saúde que durante a formação não teve contato com a especialidade. Muitas vezes é a falha na regulação desse paciente, então o paciente fica perdido no sistema até ele encontrar o especialista. Então você vê que isso tudo soma para ter um desfecho negativo, entendeu? Então, assim, muitos pacientes, quando você conversa com eles, eles falam que no início eles tiveram aquele sintoma que chamava atenção, aquele sinal que chamava atenção, só que ele foi deixando aquilo de lado, ele procurou um profissional de saúde que muitas vezes não teve contato com a especialidade, e a gente tem um ditado, eu falo muito com os alunos, que é o seguinte: a gente só dá bom dia para quem a gente conhece, né? Então, se o profissional não conhece aquilo, ele acha que não tem a importância que realmente tem. Porque muitas vezes a doença chega no tamanho, uma deformidade, né? Mas ela começou com uma simples ferida. A gente vai chegar nessa parte dos sintomas, mas a previsão, né, de número de casos é uma previsão um pouco alarmante. São o quê? 40 mil novos casos por ano, doutor Leonardo? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso é muita gente, né? Se a gente para pensar, muito também é relativo, porque assim, vamos colocar quem trata. Quem trata a doença maligna é um profissional específico, uma equipe específica.
Eu acho uma das coisas mais belas da cirurgia de cabeça e pescoço que ele não é um lobo solitário, né? Ele pode e ele deve, né, trabalhar com vários profissionais juntos. Então a gente tem a equipe da bucomaxilo, a gente tem a equipe da fisioterapia, a gente tem a equipe da nutrição, a equipe da fonoaudiologia. Nós trabalhamos juntos com os neurocirurgiões, então com os otorrinolaringologistas. Então a gente forma uma equipe multidisciplinar para poder ajudar o paciente. Mas imagina o quanto vai ser difícil você ter uma oferta assim, de profissionais. Então, se você colocar 40 mil casos com a oferta baixa de profissionais, é extremamente preocupante. Por que vai cuidar de todos esses pacientes? Mundo, né? Vamos sentar ali, Leonardo, por favor? Obrigado. Pode deixar a canetinha aí em cima da mesa, fique à vontade, você está comigo aqui em casa. Agora chegamos ao outro ponto muito importante, que é em relação aos sintomas. Você falou, por exemplo, de uma ferida na boca. O que eu devo prestar atenção, Leonardo, assim, quando se fala de câncer de cabeça e pescoço? Então, vamos dividir por manifestações, né? Tá. Então, vamos falar, por exemplo, de pele, né? Então, pele, vamos falar dos cânceres não melanomas, né, que são os cânceres mais comuns das pessoas, na verdade. De todos os cânceres, são os cânceres mais comuns. E onde que é a principal manifestação deles? Na cabeça e pescoço, porque é o local mais exposto que a gente tem, né? É o local que mais recebe sol, né, no corpo da gente. Normalmente se manifesta como uma ferida persistente. Na pele, assim, né? Justamente, com progressão, ou seja, ela vai crescendo. Ela pode coçar, ela pode sangrar, ela pode doer, certo? Então, se você tem uma feridinha que não cicatriza, procure um profissional de saúde, que aquilo pode ser uma manifestação inicial de um câncer de pele, entende? Se a gente for falar do câncer de cavidade oral, né? O câncer de cavidade oral, normalmente, manifesta também como uma pequena ferida, muitas vezes única, que não cicatriza, né? A gente até coloca um tempo, né, de observação limite de 2 semanas. Então, se tem uma ferida de cavidade oral que não cicatriza em 2 semanas, ela tem que ser avaliada, porque ela, a depender da história do paciente, ela pode ser muito sugestiva de ser uma manifestação de uma doença maligna ou a própria doença maligna, né? Na orofaringe também, então, uma feridinha, o paciente começa com desconforto para engolir, toda vez que ele engole, ele sente dor, né? Ou ele acha assim, eu fiquei resfriado, passou já um resfriado, tem mais de um mês que passou resfriado, mas eu continuo com aquele desconforto para engolir, sabe? Às vezes confunde a história e não procura a avaliação do médico, né? No câncer de laringe é rouquidão inédita, eu não era rouco, de repente comecei a ficar rouco, né? Ou eu já sou rouco porque eu sou fumante, então eu tive uma alteração da minha rouquidão. E no câncer de tireoide, normalmente o paciente se apresenta, né, como nódulos, né? Hoje em dia é mais difícil porque existe uma popularização da ultrassonografia, então a gente tem visto cânceres cada vez menores, né? Então você pode ver que é muito comum a pessoa ir numa consulta e acabar fazendo ultrassom de tireoide por N motivos e achar um nódulo de tireoide. Então, são os principais, né, cânceres, né, as principais manifestações que a gente tem que ficar de olho. E aí, no caso, você está falando de feridinha na boca, né, essa ferida que a pessoa tem que estar atenta, porque às vezes a gente escova os dentes, né, mas não abre a boca, não faz uma vistoria, né, Leonardo, que é preciso fazer. Aftas, elas podem indicar ou não? É só mesmo uma ferida? Aftas podem confundir. Confundir. Então, entendi. O que é mais importante em qualquer doença é a história, né? A gente passa parte da consulta, quer dizer, a consulta ela é baseada em conversar com o paciente. Então, o paciente, ele conta a doença para a gente só dá nome para a doença, entendeu? Entendi. Então, você tem uma história de doença aftosa. Eu como alimento ácido, tenho afta. Tenho afta recorrente, tenho afta assim, tenho afta quando fico nervoso. Mas aí as minhas aftas, elas duram normalmente 5 dias, 6 dias. Mas eu estou com uma afta que ela não cicatriza, não tem mais de 2 semanas, 3 semanas, né? Isso. Aí uma afta é diferente. Ou você nunca teve nenhuma ferida na boca e de repente tem a manifestação de uma ferida inédita. Não, eu nunca tive e de repente apareceu essa ferida na minha língua. A gente fez alguns dos sintomas aqui para vocês. Eu vou olhar naquele monitor junto com o Dr. Leonardo. Olha lá, então, ferida no rosto ou na boca que não cicatriza, né, Dr. Leonardo? Uma mancha vermelha ou esbranquiçada nos lábios e cavidade oral. Essa aí também. A gente chama essa mancha branca, essa mancha vermelha, né, ou esbranquiçada, na verdade, a gente divide as duas. A mancha vermelha tem um nome técnico chamado eritroplasia, que ela é uma alteração da apresentação da mucosa.
E a branca é leucoplasia. Eritro significa vermelho e leuco significa branco. Então, são manchas que chamam atenção. Que também ficam por muito tempo. Que persistem. A gente tem lá dificuldade para engolir, que o Dr. Leonardo falou muitíssimo bem, um caroço no pescoço ou na mandíbula. Carocinhos também podem indicar. O local do corpo da gente que tem a maior densidade de ínguas, que são os linfonodos, é o pescoço. Aqui, né? Isso. Existe uma entidade em cabeça e pescoço que a gente chama de primário oculto. O que significa isso? A primeira manifestação da doença é a metástase. Então, você tem como manifestação um caroço no pescoço. Então, o que a gente tem que entender, em tudo que nós estamos conversando, é o seguinte: algo mudou. Então, eu falo para os meus pacientes, você não tem que achar ruim de procurar o médico. A gente não peca por excesso, a gente peca por falta. Por falta, né? Se não for nada sério, o médico vai falar para você, não era. Se você não sentiu confiança naquele profissional, procure outro. Entendeu? Se mudou o padrão, você tem que procurar um profissional. Tem que procurar, né? E aí, para reforçar, irritação ou dor na garganta, tosse, dores de cabeça também, doutor Leonardo? Tem até a Magna de Beraba que está sentindo muita dor de cabeça. Então, dor de cabeça, ela normalmente é um sintoma muito inespecífico. Inespecífico. Né? Inespecífico. É relacionado a uma série de doenças, né? Com cânceres, né? Dependendo da localização dos cânceres em cabeça e pescoço, né? Então, assim, não é um sintoma mais comum. Né? A gente tem lá mudança na voz ou rouquidão, e ali eu achei interessante, dentes moles ou dor em torno deles. Isso também pode indicar algum tipo de tumor? Porque um fator de risco, né? Ali a gente tem duas divisões, né? Alguns tumores que acometem a estrutura óssea de sustentação do dente, né? Podem causar, né, instabilidade do dente. Certo? Mas as pessoas normalmente ficam com os dentes amolecidos, né, por mal higiene dentária. Isso, exato. E má higiene dentária é um fator de risco para câncer de cavidade oral. Infelizmente tem muita gente que não cuida, né? O time de gente que não gosta de escovar dente está sob risco. Está em risco. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Leonardo Aidar, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Já a gente volta. Vamos falar sobre os fatores de risco, né? A gente deu uma aula sobre os sintomas e tudo isso é importante, gente, justamente porque ele falou, para a gente procurar, né? A gente procurar essa ajuda, procurar um médico, né? E evitar esse tipo de situação na nossa vida. E vamos falar também sobre o tratamento, se é a cirurgia, de que forma que ela é feita, quando ela é feita. Se você tem alguma dúvida, 998-97.000 é o meu WhatsApp. Já nós estamos de volta. Tomou água hoje? Não, então vai lá, pega o seu copo, porque tá seco, né, Leonardo? Pode ficar à vontade, viu? Preste atenção nesses sinais, feridas na boca que não cicatrizam, uma rouquidão persistente, né? Isso pode indicar um tumor na área da cabeça e pescoço. Eu estou conversando hoje sobre a campanha do Júlio Verde com o cirurgião, né, de cabeça e pescoço, o Dr. Leonardo Aidar. Leonardo, antes da gente entrar nos fatores de risco, deixa eu entrar aqui com uma pergunta sobre sintoma do Remember que está acompanhando. Ele tem tosse sem ter nenhum outro sintoma nem ardor. E aí, ele precisa procurar o médico? Eu acho que ele precisa procurar o médico para avaliar por que ele tosse, né? Tosse por si só, como fator, sintoma de câncer de cabeça e pescoço, não. Não, né? A gente tosse por algum motivo, né? Então, assim, ele pode tossir ou porque ele tem uma alergia não tratada, né? Ele é exposto a um alérgeno que ele não identificou ainda, ou ele pode tossir porque ele tem doença do refluxo esofágico. Então, assim, existem N fatores que causam tosse, e a tosse é a manifestação de algum problema que ele não identificou. Agora, como fator inicial de câncer de cabeça e pescoço, não. Quais são os fatores de risco, ou seja, né, o que pode nos levar a esse tipo de doença? Como a gente falou anteriormente, né, depende do local na cabeça e pescoço. Então, quando a gente fala da pele, exposição ao sol. É o principal fator de risco, né, a desenvolver cânceres de pele, né? Quando a gente fala de câncer de cavidade oral, são hábitos muito comuns à população, que é o tabagismo e o etilismo, né? Então, o hábito de fumar e o hábito de beber bebidas alcoólicas, principalmente destilados, né? O câncer de orofaringe tem fator de risco em comum com a cavidade oral, só que ele tem um fator de risco sexual, que é a transmissão do HPV. Sim. O HPV pode causar câncer de orofaringe. Em países do norte, ele é o principal fator de risco para câncer de orofaringe. No caso do câncer de laringe, é o tabagismo. Tabagismo. Isso.
E fator ambiental para o câncer de tireoide, o único conhecido é a exposição à radiação ionizante. Então, por exemplo, a pessoa fez um tratamento na infância para leucemia ou linfoma, então ela tem um risco aumentado de desenvolver câncer de tireoide. A gente tem uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Que a pessoa queria saber, por exemplo, se existe algum exame preventivo ou rastreamento recomendado para quem de repente está nesses fatores de risco. E existe uma predisposição genética? Existe para alguns cânceres de cabeça e pescoço uma predisposição genética, sim. São cânceres mais raros, como câncer medular, de tireoide, né? Mas normalmente são cânceres que o maior fator prevalente é o fator de hábito mesmo, um fator de como você cuida da sua saúde, né? Sobre exames de rastreamento, a gente não tem uma política de rastreamento, como existe para o câncer de colo de útero, câncer de mama, né? A gente tem que entender que existe uma mudança muito grande, né, tanto da sobrevida do paciente, né, como do tamanho do tratamento no diagnóstico precoce. Então, é muito mais o paciente não deixar de lado aquele sinal de sintoma, né, achar que é bobeira, e muito mais a gente investir em políticas de formação nos profissionais para eles fazerem a identificação quando a doença ainda é muito limitada. Leonardo, e aí o único tratamento é a cirurgia? Você como cirurgião, assim, viu o tumor, o nódulo aí, é a cirurgia? Por enquanto ainda, em muitas doenças, a cirurgia é o tratamento ouro, né? Nos cânceres de orofaringe, quando eles são iniciais, você pode fazer um tratamento com radioterapia, assim como no câncer de laringe, né? Hoje existem novos tratamentos que estão ainda em progressão, mas eles são todos comparados à cirurgia, né? A gente chama isso em medicina de padrão ouro, né? A cirurgia é o padrão ouro, que tem os resultados há mais tempo e melhores ainda, né? Mas eu acredito que no futuro próximo a gente vai deixar de operar muita coisa, né? Então a gente, assim, é o que a gente espera, né? Mas por enquanto não, por enquanto a cirurgia ainda é o principal tratamento. Tem uma amiga nossa que acorda com muita dor de cabeça todas as manhãs. Pode ser um indício aí? Porque a gente tem muitos casos de enxaqueca também, né, Leonardo? Dor de cabeça tem que ser avaliado, porque assim, muitas coisas causam dor de cabeça. A pessoa pode ter dor de cabeça por causa de problemas visuais, pode ter dor de cabeça por causa de problemas hormonais, por causa de problemas metabólicos. Então, por exemplo, ela tem um diabetes mellitus que ela não sabe, né, um descompasso. Ela pode ter dor de cabeça por questões emocionais. Né? Então, assim, dor de cabeça por si só, como sintoma isolado, não. Eu vou trazer esse tema para vocês. Agora, a gente estava falando sobre a questão, né, de procurar para fazer o diagnóstico precoce. A gente sabe que no Brasil, né, infelizmente ainda a gente não tem esse suporte do sistema público de saúde. Isso dificulta bastante, porque às vezes a pessoa espera, uma consulta leva meses, um exame leva anos. A gente se esbarra nisso quando se trata da campanha Julho Verde também, Leonardo? Eu acho que com os anos melhorou bastante. Melhorou. Né? Eu tinha um professor que costumava falar que, tem gente que fala que antes a gente não via câncer de cabeça e pescoço, e ele fala, não, porque as pessoas morriam em casa, né? Porque hoje, apesar de o paciente ter dificuldade de chegar, muitos chegam, né? Antigamente eles não chegavam, né? Então, eu acho que o maior problema hoje que a gente tem, que a campanha de Julho Verde trabalha em cima e ela tem tido resultados cada vez melhores, é no profissional de saúde, né? Porque quem faz o grande trabalho, que eu acho, é se o médico lá do começo suspeitar que pode ser maligno. Então, ele não achar que é uma afta boba. Ele fala assim, isso é uma afta boba, vamos passar uma pomada. Não, ele fala, não, isso aqui tem chance de ser doença maligna. Porque o paciente fuma, o paciente bebe, longa data fumando, bebendo, né? Tem má higiene bucal. Então, assim, esse paciente tem um fator de risco, fatores de risco que favorecem uma doença maligna. Então, ele faz a diferença, né? Exames, os exames eles confirmam a suspeita, mas quem faz a diferença é o médico. Esse olhar criterioso, minucioso, Justamente. né? E essa conversa boa, de puxar ali, né, Isso. do paciente. Justamente. Essa é a campanha Julho Verde que o Dr. Leonardo Aidar, que é cirurgião de cabeça e pescoço, trouxe para a gente de forma muito clara. Multiplique essa informação, vai lá no nosso Instagram, @TV Paranaíba, e multiplique, leve aí para os seus amigos e para a sua família. Leonardo, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguir transformar esse câncer, né, num câncer. A gente até esquecer que ele um dia causou tanto sofrimento para tanta gente, né? Obrigada, viu?